compartilhe com seus amigos, dê o like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Meu queridíssimo, minha queridíssima, nós estamos aqui para mais um vídeo interessante. Vamos falar hoje do castramento protestante. Irmão Fábio, o que é isso? Você vai ver o que é o castramento protestante. O que as heresias realmente têm feito e ensinado é fruto dos seus desvios, das suas má fé. Que é isso, irmão Fábio? Muito bem, meu queridíssimo. O que eu estou querendo dizer, e hoje nós vamos abordar, por que há tanta confusão hoje? Porque há muitas, bíblias hoje das seitas, e cada vez mais que vai saindo uma nova tradução, está adulterada. E isso está fazendo mal também à Igreja de Jesus Cristo, aos membros da Igreja de Jesus Cristo. Por que, irmão Fábio? Porque, meus irmãos, você sabe que aqui nesse país existe o falso ecumenismo. Olha só aqui, ó. Aqui do meu lado a turma, né? Olha aqui. Aqui, ó. Pedrecito passando aqui. Não é a turma, é a galera que abrilhanta o vídeo aqui nas nossas plantas. Muito bem. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer, meus irmãos, que depois desse fiasco que ninguém falou, só eu denunciei, a Bíblia, linguagem de hoje protestante, ela foi pegada por uma editora católica chamada Paulinas, famosa, vocês conhecem muito bem. Paulinas, editora Paulinas. As Paulinas, junto da Sociedade Bíblica Protestante, entraram em comum acordo para pegar uma das Bíblias mais adulteradas do protestantismo. Vejam bem, uma das Bíblias mais adulteradas do protestantismo, que é a Bíblia Ferreira de Almeida, linguagem de hoje, para as Paulinas colocar os 7 livros deuterocanônicos que eles tiraram, espalhar ela no meio da catolicidade. Não esqueça quando o padre Roger Luiz foi fazer uma homilia, e nessa homilia, numa quarta-feira, na missa do Clube do Ouvinte da Canção Nova, que é às 8h30 da noite, ele pegou essa Bíblia e ele foi pregar um versículo com essa Bíblia. Quando ele abriu na Bíblia, no versículo que ele procurava, ele viu que estava completamente adulterado. Ele deixou a Bíblia de lado e foi buscar a CNBB. Pegou a CNBB. De tão adulterada que está, meus irmãos, essa Bíblia da linguagem de hoje. E por que você está dizendo, irmão Fábio, que está afetando a catolicidade? Está afetando a fé dos católicos. Porque essa Bíblia ela foi espalhada entre os católicos. Essa Bíblia, quando você vai comprar hoje uma Bíblia das Paulinas, por exemplo, é essa Bíblia que eles vão te oferecer. É a linguagem de hoje, uma Bíblia protestante com os 7 livros católicos. Ela está se espalhando, se alastrando entre os católicos. Eu quero uma Bíblia das Paulinas. É a linguagem de hoje que vem para você. Linguagem de hoje das Paulinas. Linguagem de hoje das Paulinas é uma farsa. Linguagem de hoje das Paulinas é uma Bíblia protestante, feita pela Sociedade Bíblica. Linguagem de hoje, Ferreira de Almeida, linguagem de hoje. Ela é uma Bíblia satânica, ela é diabólica, ela é distorcida, meus irmãos. Tirar completamente o sentido da cruz. Tirar completamente o sentido da instituição da Eucaristia, da nova e eterna aliança da Igreja de Cristo. Ela está completamente adulterada. E eles vão e espalham, por causa do ecumenismo brasileiro, entre os católicos. O que é pior, aqui, na minha própria paróquia, compraram várias dessas Bíblias das Paulinas, para dar aula de catequese. Para as crianças que vão fazer a primeira comunhão e para os jovens que vão fazer o crisma. Ensinando
por essa Bíblia adulterada, deturpada, não é? Protestante. Quem é, meu irmão Fábio? Quem tem a autoridade sobre as Escrituras de traduzir uma Bíblia unicamente, exclusivamente o magistério. É o mandatário das Escrituras. A Igreja de Cristo. E mais ninguém. Amados irmãos e irmãs, se essa moda pega, todos agora vão traduzir Bíblia. Como nas seitas. Seita A já tem a sua própria Bíblia. Seita B já tem a sua própria Bíblia, a sua própria interpretação. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, essa confusão não só entrou entre os católicos com essa Bíblia adulterada protestante, disfarçada, colocaram os 7 livros deuterocanônicos nela e tem ela como linguagem de hoje das Paulinas. Não é linguagem de hoje das Paulinas, não é uma versão, uma tradução das Paulinas. Ela é a linguagem de hoje protestante que está sorrateiramente entre os católicos. Tudo isso por causa do falso ecumenismo brasileiro. E mais, o que é pior, está afetando as traduções originais. Como essa Bíblia que eu tenho em minhas mãos, que é a única Bíblia ainda que está um pouco mais do que as outras traduções em português, próximos dos originais, mas estão adulterando ela também. A Bíblia da editora da Ave Maria. Por que, meus irmãos? Porque no ecumenismo tem lá espírita, os espíritas, tem os umbandistas. E aqui, quando você pega em Levítico capítulo 20, versículo 6, que está condenando o espiritismo explicitamente. Quando você pega Levítico 19, 31, que está condenando o espiritismo explicitamente. O que é que fizeram? Trocaram o termo espiritismo por necromancia. Nessa já está, que essa é nova. Nessa Bíblia aqui já está. Mas quando você pega uma tradução da Ave Maria de 2005, 2006 para trás, você ainda vai encontrar o termo espírita. Então eles substituíram o termo espírita por necromacia. Não é? Então o sujeito não está nem aí para estudar o que significa necromacia, não vai entender o que é necromacia. Que realmente necromacia é a invocação dos mortos, é espiritismo. Mas tiraram a palavra que estava explícita com mais nitidez, trocaram por uma palavra obscura. Nem todos vão entender o que significa a tal necromacia, ou necromacia. Muito bem. Tudo isso começou, meus irmãos, na adulteração, na castração da Bíblia Sagrada no ano 90. Tudo começou ali com os falsos irmãos judaizantes. A farsa judia. O chamado cano restrito da Palestina, de Jâmia. Quando os judeus satanicamente tiraram os 7 livros. Quando eles encontravam nesses livros o que pregavam os apóstolos. No ano 90, tirando os 7 livros, alegando vários argumentos falsos para poderem tirar os 7 livros. São João fica sabendo que ele está escrevendo o Apocalipse do ano 85 ao ano 100. Aí escreve em Apocalipse 22, versículo 19. Quem tirar deste livro uma palavra sequer, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa. Quando São João fica sabendo que os judeus estão tirando os 7 livros. Veja, é 90 anos depois dos apóstolos, depois de Paulo. Quando São Paulo escreve, presta atenção, meus irmãos. Antes dos judeus, a Bíblia era, não é, completa. No Antigo Testamento, com os 7 livros. A Bíblia era completa. Inclusive a Bíblia hebraica, ela tinha os 7 livros deuterocanônicos. Formando assim os 46 livros veterotestamentários. Era 46 livros veterotestamentários. Olha o que São Paulo disse. São Paulo não estava se referindo ao Novo Testamento, porque não estava escrito, não estava compilado. São Paulo, quando escreve isso aqui, em 2 Timóteo 3,16, ele não está se referindo ao Novo Testamento. Ele está se referindo à escrita antiga e aos 46 livros que lá está. E ainda, meus irmãos,
a palavra oral, né? A palavra oral da igreja, porque a palavra oral da igreja era a Bíblia. A tradição oral da igreja era a Bíblia oral, a Bíblia que estava na boca das testemunhas de Cristo. Assim disse São Paulo. Não se preocupe que o texto vai aparecer na tela. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Vejam só, meus irmãos. Paulo está dizendo isso antes do Novo Testamento. Paulo está escrevendo isso aqui aproximadamente entre 12 e 15 anos depois de Cristo. No ano 90 mais tarde, São Paulo já tinha sido morto. Isso já estava escrito. Os judeus tiram os 7 livros deuterocanônicos. Então, o que é de espantar? O que é de espantar, meus irmãos, que São Paulo está incluindo os 7 livros como inspirado por Deus. E aí os judeus de Jâmia não entenderam que era inspirada por Deus, mas que eles falavam, sobretudo o livro da sabedoria, condenemos o justo. Porque eles nos censuram. Eles condenaram Jesus à morte de cruz. O que é de espantar, meus irmãos, que o protestantismo, no ano 1853, também, não entendendo e não observando a inspiração dita por Paulo, quando os 7 livros ainda estavam incluídos no Antigo Testamento, em dizer toda a Escritura é inspirada por Deus, inclusive os 7 livros são inspirados por Deus, eles tiram os 7 livros, porque esses livros não condizem com a fé protestante. Sobretudo quando olhamos para o livro de Tobias, um anjo que cura. Não, só Jesus cura. Na sola fede protestante. Quando olharam para o livro de Macabeus, oração pelos mortos, purgatório e missa, sacrifício, expiação dos mortos. Não, isso não condiz com a nossa fé. Teremos este livro fora. Quando olharam para o livro do Eclesiástico, no capítulo 44, 45 e 39, que diz: Deus deu sua glória aos santos. Protestantes dizem, não condiz com a minha fé, porque o Senhor não divide sua glória com ninguém. Quando olharam para o livro da sabedoria, a autoridade que a igreja tem de canonizar, proclamar alguém os dogmas, inclusive a canonização dos santos, rapemos esse livro fora, porque não condiz com a nossa fé protestante. Não existe santo. Esse negócio de declarar alguém santo, tiremos fora. O que é pior, tirar o livro de Baruque, que é 100% inspirado por Deus, como diz o relato de Jeremias, que o livro de Baruque é. Tiraram o livro de Judite, porque Judite, há relatos no livro de Judite que foi usado pela própria Virgem Maria. São Clemente I, escrevendo aos Coríntios, em uma de suas cartas, São Clemente I, quarto Papa da Igreja, disse: Como não lembrar de vossa serva e guerreira Judite, como combateu o mal que era Holofernes. Veja, meus irmãos, São Clemente, quando nós olhamos para a patrologia, está citando esses livros. Veja como eles eram usados. Eles eram usados por quê? Porque eles ainda não tinham sido tirados pelos judeus. E a Bíblia cristã continha esses 7 livros. Eles estavam sendo usados pelos... Quando nós olhamos o contexto histórico para Santo Inácio, para São Clemente, para São Policarpo e Pastor de Hermas e tantos outros que citam esses livros inspirados por Deus, São Paulo diz também que eles são inspirados por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar. Então, quando nós ensinamos a sabedoria e a inspiração de Deus que há nos livros deuterocanônicos, nós estamos ensinando o quê? São Paulo está dizendo, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar o homem de Deus
na santidade. Veja, tudo começou aí. Tudo começa no ano 90. São Paulo já tinha tido escrito isso aqui. Por isso, protestantes, pense bem. Por que faltam os 7 livros nas vossas Bíblias? Não é as mentiras ditas por vossos pastores, por vossos ídolos, não. Por vossos ídolos de carne. Não, 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 não. Os vossos ídolos que têm boca e falam, dizem. Esses 7 livros são apócrifos. Esses 7 livros foram colocados por católicos. Preste atenção. Esses 7 livros não foram colocados por católicos. O catolicismo vem depois de Cristo. Esses 7 livros foram colocados antes de Cristo. A pedido do rei Ptolomeu, aos 72 sábios de Alexandria. Aos 70 sábios de Alexandria. Foi agregada a Bíblia hebraica. Foram agregados pelos judeus de Alexandria na Bíblia hebraica. Sobretudo nos anos de 150 a 200, aliás, de 200 a 150 antes de Cristo. Esses livros foram colocados. E no ano 382, São Jerônimo coloca, traduzindo a Bíblia, a Vulgata Latina, ele coloca os 7 livros também. Em 393, no Concílio de Hipona, está confirmado a canonicidade com os 7 livros deuterocanônicos. Está confirmado que eles não seguirão o cano deturpado, castrado dos judeus da Palestina, do ano 90. Veja, é mais tarde, no ano 382. No Concílio Regional de Roma, o Papa São Damaso I ergue e diz: isto é palavra de Deus. Pela primeira vez, a Bíblia, compilada com o Antigo e o Novo Testamento, está sendo proclamada por um Papa da Igreja, que é palavra de Deus, até então não era palavra de Deus. Preste atenção, meus irmãos. São Paulo escreveu isso quando ainda continha os 7 livros deuterocanônicos, que vossos pastores dizem que é apócrifos. Eles mentem, porque esses livros, todos eles refutam, eles barram a fé protestante. Todos eles. Todos eles. Destrói todos os argumentos da fé protestante. É um livro que condiz com a fé cristã católica. Quando nós olhamos o que eles fizeram mais tarde com seus revoltadores, castrando o livro sagrado, seguindo um cânon falso de não cristãos, judeus não é cristãos, a prova que o protestantismo nunca foi e nunca será cristãos. Porque seguem um cânon de quem não é cristão, deturpado, adulterado, castrado. Presta atenção. Segunda carta de Pedro, primeira encíclica do primeiro Papa, capítulo 1, versículo 20. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura pode ser de interpretação pessoal. E aí começa a surgir as suas interpretações. Um interpreta uma coisa, o outro interpreta outra, e assim a confusão começa a se alastrar, a se espalhar no meio da sociedade. Sobretudo, cristã. Quantos hoje não vejo, meus irmãos? Em cima do muro. Quantos hoje eu não vejo e atendo essas pessoas em cima do muro? Com muitas dúvidas nos seus corações. Aqui está vídeos nesse canal. Pode ir nos comentários de vários deles. E você vai ver. Muitos deles dizem: irmão, eu vivi em cima do muro. Eu não tinha um bom olhar para a fé católica. Eu tinha dúvidas no meu coração sobre o purgatório. Eu tinha dúvidas no meu coração sobre a tradição. Eu tinha dúvidas no meu coração sobre a Bíblia Sagrada. Eu tinha
e a sua interpretação. Eu tinha dúvidas no meu coração sobre a igreja. Eu tinha dúvidas no meu coração sobre os santos, sobre a Virgem Maria. Procure e você vai ver. Pessoas que viviam em cima do muro, que foram tocadas, ministradas, catequizadas e que hoje são católicas assíduas. É a missão desse apostolado. É tirar todos aqueles que estão em cima do muro, que ainda têm um olhar indiferente para com a igreja fundada por Cristo e o que ela ensina e sua doutrina. Então, meus irmãos, vejam. São Pedro, primeiro Papa, está dizendo na sua segunda carta 1:20. A Bíblia Sagrada, a Sagrada Escritura não pode ser de interpretação pessoal. Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Estava incluindo também os 7 livros deuterocanônicos tirados pelos judeus de Alexandria e pelos protestantes. Pedro diz, a Escritura não pode ser de interpretação pessoal. Só a Igreja de Cristo é mandatária e manda e desmanda sobre as Sagradas Escrituras. Só a igreja tem poder sobre as Escrituras. A igreja é fundada por ele. Quando ele dá essa autoridade a ela, magisterialmente falando, quem vos ouve, a mim ouve. Vejam só. Então, meus irmãos, podemos notar aqui que eles pegaram não só para adulterar em suas más interpretações, adulterar o contexto. Texto fora do contexto, pretexto para mentir, adulterar e arrancar e levar várias pessoas sem conhecimento para as filhas de Lutero, para as seitas. O que não é de espantar que esse próprio Pedro, passando uma folha para frente da Bíblia da Ave Maria, não se preocupe que o texto sempre vai aparecer na tela, ainda na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16, olha o que São Pedro continua confirmando, não é? A inspiração das Sagradas Escrituras dita por Paulo. Mas que viria pessoas que iriam adulterar. Óbvio que São Pedro está falando dos judeus também, que tiraram no ano aqui. Ele escrevendo antes, está profetizando o que os judeus iriam fazer. E também o protestantismo mais tarde, com 16 séculos na frente. Veja só. Paulo é o que Paulo faz em todas as suas cartas, nas quais fala nesses assuntos. Nelas, algumas passagens difíceis de entender. São Pedro está dizendo que nas cartas de Paulo, há algumas passagens difíceis de entender. E que pessoas desordenadas, diz a tradução da Bíblia de Jerusalém, deturpam para suas próprias condenações. Interpretam que a tal da interpretação pessoal para suas próprias condenações já estão condenados. Não é a interpretação dada pelo magistério, mas por eles, falsos profetas, que está à mercê e a serviço da trindade diabólica. Vejam só. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido, espíritos ignorantes, veja, isso são espíritos de demônios que interpretam a Sagrada Escritura de sua maneira. Seita X, seita B, seita Y. Cada seita tem uma interpretação diferente uma da outra. São espíritos, a Bíblia da Ave Maria vai mais além. São espíritos ignorantes. O que são espíritos? São espíritos de demônios que estão dando as interpretações pessoais que não condiz com o magistério da igreja fundada por Cristo. Vejam, meus irmãos, quão grave é o sentido da coisa. Cujos sentidos, espíritos ignorantes. Outra tradução, como eu falei, pessoas desordenadas, o contrário de ordem. Não são pessoas que trazem o sacramento da ordem, mas são desordenadas, o contrário de ordem. O oposto de ordem, desordenados. E pouco fortalecidos, deturpam para a sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. Paulo está dizendo o quê? Ele está falando nas cartas de Paulo, porque ele conhecia algumas cartas de Paulo,
estava ainda compilada? Não, algumas cartas de Paulo. Pedro já tinha o conhecimento. Porque Pedro, como chefe, essas cartas de Paulo tinha que chegar como chefe, como papa, como líder. Essas cartas tinham que chegar na mão do líder da igreja para ter o aval do líder da igreja. Então, as cartas escritas por Paulo, elas tinham que ir para as mãos de Pedro para ter o aval para toda a igreja. Para que o papa desse o aval, a sua aprovação, o seu imprimato, para que essas cartas pudessem rodar na catolicidade, para os cristãos. Então é por isso que São Pedro, quando fala aqui nas cartas de São Paulo, é porque ele analisou cuidadosamente e disse, não, essas cartas são úteis, essas cartas são inspiradas, então espalhem no meio dos católicos, para todos os católicos, para todos os cristãos católicos. Tinha que ter o aval do Papa, tinha que ter o aval do líder. E eu e você estamos vendo. Veja só, deturpam para a sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. Fizeram com as escrituras, judeus tiraram os 7 livros. Deturpam, não só mudam o sentido dos versículos, como as suas más interpretações adulteram o sentido, dando a sua má interpretação, a chamada interpretação pessoal. Veja, Pedro disse, as escrituras não podem ser de interpretação pessoal. Mas o sujeito que se preconizou apóstolo está interpretando ali de sua maneira. Não tem o aval do Santo Magistério. O outro falso pastor está interpretando de sua maneira. Não tem o aval do Magistério. O falso bispo acolá da esquina já está interpretando de sua maneira. Não tem o aval do Magistério. A Bíblia só pode ser interpretada pelo Magistério da Igreja de Cristo, da qual ele deu autoridade, dizendo, quando vocês falarem, são eu mesmo falando. Por quê? Porque quem vos ouve é a mim que está ouvindo. Quem ouve a igreja ensinando, a igreja doutrinando, a igreja ligando, está ouvindo a Cristo. É o próprio Cristo que está fazendo de dentro da barca de Pedro, ensinando, falando. Então, meus irmãos, fica aqui este pequeno vídeo para mostrar para vocês sobre o castramento protestante, né? Pelo título você já deve entender. Castramento protestante. Não é? Mostrando para vocês. Não é? Com mais nitidez. Eu já trouxe a respeito disso já. Vale salientar mais uma vez. Cuidadosamente observe letra por letra, página por página, palavra por palavra e medite. E cuidado com as heresias. E cuidado com a Bíblia linguagem de hoje das Paulinas. Não é católica, não foi traduzida por tradutores católicos, não foi. Foi por protestantes. E ela sorrateiramente está entre os católicos. Aí você diz, quero comprar uma Bíblia. Aí vai pesquisar as editoras, aí vai lá nas Paulinas. Olha, a linguagem de hoje das Paulinas deve ser muito boa. Porque está trazendo a Bíblia para a nossa língua, do nosso dia a dia no hoje. É uma Bíblia protestante. Cuidado com isso. Cuidado também com a Bíblia pastoral. Lembra do padre Paulo Ricardo que condenou os ensinamentos marxistas da teologia da libertação dos ensinamentos da Bíblia pastoral? Não aconselho ninguém comprar nem a linguagem de hoje e nem a pastoral para seu uso. Então, meu queridíssimo, fica aqui este pequeno vídeo. Até o próximo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.